Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto ao lago de Tiberíades. Manifestou-se deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Responderam-lhe eles: Também nós vamos contigo. Partiram e entraram na barca. Naquela noite, porém, nada apanharam. Chegada a manhã, Jesus estava na praia. Todavia, os discípulos não o reconheceram. Perguntou-lhes Jesus: Amigos, não tendes acaso alguma coisa para comer? Não, responderam-lhe. Disse-lhes ele: Lançai a rede ao lado direito da barca e a achareis. Lançaram-na e já não podiam arrastá-la por causa da grande quantidade de peixes. Então aquele discípulo que Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se às águas. Os outros discípulos vieram da barca, arrastando a rede dos peixes, pois não estavam longe da terra, senão cerca de 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram umas brasas preparadas e um peixe em cima delas, e pão. Disse-lhes Jesus: Trazei aqui alguns dos peixes que agora apanhastes. Subiu Simão Pedro e puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes. Apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousou perguntar-lhe: Quem és tu? Pois bem sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e lhes deu, e do mesmo modo o peixe. Era esta já a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado. Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez: Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela 3ª vez: Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-se, porque lhe perguntou pela 3ª vez: Amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, sabes tudo, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras mais moço, cingias-te e andavas aonde querias. Mas quando fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Por estas palavras, ele indicava o gênero de morte com que havia de glorificar a Deus. E depois de assim ter falado, acrescentou: Segue-me. Voltando-se Pedro, viu que o seguia aquele discípulo que Jesus amava, aquele que estivera reclinado sobre o seu peito durante a ceia, e lhe perguntara: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo-o, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e este? Que será dele? Respondeu-lhe Jesus: Que te importa se eu quero que ele fique até que eu venha? Segue-me tu.
Correu por isso o boato entre os irmãos de que aquele discípulo não morreria. Mas Jesus não lhe disse: não morrerá. Mas que te importa se quero que ele fique assim até que eu venha? Este é o discípulo que dá testemunho de todas essas coisas e as escreveu. E sabemos que é digno de fé o seu testemunho. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, nesta leitura de hoje, nós vemos que o Senhor, mesmo depois que Ele ressuscitou, Ele nos busca, Ele não nos deixou sós. E Ele está preocupado não somente com a nossa vida espiritual, Ele se preocupa também com o nosso corpo. Nós vemos que Ele estava assando peixe e pão, Ele tinha pão também. E Ele chama os apóstolos. Meu irmão, minha irmã, nós temos que estar atentos ao chamado do Senhor. E nós temos que estar atentos a reconhecer o Senhor. Ali os apóstolos, eles estavam há muito tempo tentando pescar e nada tinham pescado, nada. Mas o Senhor grita e pergunta, né? Jesus já sabia tudo, mas Jesus quer que nós sejamos sinceros para com Ele. Que nós contemos tudo, as nossas coisas boas e as ruins. E os apóstolos falam: não pescamos nada, não temos peixe algum. E Jesus fala: lançai as redes em tal lugar. E os apóstolos, eles poderiam ter falado: mas eu já joguei a rede nesse lugar aqui tantas vezes e nada pesquei. Eles podiam ter falado, mas não, eles obedeceram ao Senhor. E eles jogaram as redes e tinham tantos peixes, foram 153 peixes grandes. Meu irmão, minha irmã, isso é uma quantidade muito grande para as redes simples que aqueles pescadores tinham. E a rede não se rompeu. Isso significa que o Senhor, Ele cuida de nós. E quando Ele manda nós fazermos uma coisa, mesmo que nós pensamos que nós não vamos conseguir carregar, que nós vamos rasgar, que aquela é uma carga pesada, que nós não vamos conseguir. Mas com o Senhor, quando nós obedecemos a Deus, nós conseguimos. Deus, Ele não fala nada, Ele não faz nada que não esteja de acordo. Nada dá errado quando nós seguimos a vontade de Deus. Tudo vai concorrer para o bem da sua alma ou para o bem de alguma pessoa que o Senhor quer que aconteça. Então, meu irmão, minha irmã, vamos confiar no Senhor. O Senhor que nos ama tanto, 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 mesmo com as nossas misérias, mesmo com os nossos medos, as nossas dúvidas. Não tenhamos dúvidas. Sejamos como São João Evangelista, aquele apóstolo que Jesus amava. Por quê? Ele foi o primeiro. A hora que ele viu que jogou os peixes e saiu os peixes, ele não teve dúvida. É o Senhor. Da mesma forma que São João também não teve dúvida na leitura de ontem, quando ele entra no sepulcro e vê o sepulcro aberto, as roupas jogadas no chão. Ele não tinha dúvida e ele creu, está bem escrito assim, ele creu. Ele não precisou ver o Senhor para ele crer. Por isso Jesus o amava, porque ele tinha o coração aberto, o coração humilde de respeitar os outros. Sejamos como São João, vamos pedir São João que nos ensine a ser assim, nos ensine a acreditar de pronto, nos ensine a ter o coração humilde e o coração aberto para crer nas coisas de Deus. Fiquem com Deus, meu irmão, minha irmã, e até amanhã. Gostou do nosso vídeo? Então nos ajude a levá-lo a mais pessoas. É só clicar no ícone curtir logo abaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Muito obrigada!